Olá! Nessa edição, o programa Saúde e Consciência recebe o Dr. Odair Alberton, que é agrônomo, professor e pesquisador da Universidade Paranaense e orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido por seu grupo de pesquisa envolvendo plantas medicinais e aromáticas. Daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, doutora Odair Alberton. Doutora Odair, obrigada pela sua participação em nosso programa. Novamente, sempre muito bom recebê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre as pesquisas que vocês desenvolvem. Agradeço imensamente. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sempre é uma emoção grande estar com vocês e dividir todo o meu conhecimento, né? Toda a parte de pesquisa, né, da Unipar, que é uma universidade importante já de tradição aqui na região. Doutora Odair, para a gente começar a entender um pouquinho sobre toda a derivação dos trabalhos que foi realizada por seus grupos de pesquisa, eu queria que você falasse um pouquinho. Você orienta dentro do programa de pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura. Qual é a linha de pesquisa que você desenvolve? Você é agrônomo. Isso. Né? Como que o agrônomo desenvolve pesquisa? Trabalhar realmente mudar características de solo é importante? Como que funciona isso? Então, basicamente, professora Evelyn, sim, é muito importante nós estudarmos os tipos de solo. Como o Brasil é um país grande, né, bem diversificado, temos vários tipos de solo, formação de solo. E as plantas respondem muito bem a diferentes tipos de solo e adubação. Como uma das minhas linhas de pesquisa é a parte de microbiologia agrícola, no qual vai trabalhar com micro-organismos simbióticos que vão ajudar no crescimento da planta, é importante também saber o nível de adubação de solo, se está contaminado ou não, se precisa aumentar o pH do solo, que não vai precisar calcário. Tudo isso vai influenciar no crescimento da planta, para ter uma planta que cresce mais rápido ou mais lento, no qual quem é produtor de chá, condimentos, né, ou plantas ornamentais, muitas vezes precisa o quê? De massa, precisa de produção de massa, que você vai vender peso. Sim. E isso é importante, então, quanto mais você utilizar esses micro-organismos que favorecem o crescimento da planta, você vai usar menos adubo, você vai usar menos defensivos também, porque a planta vai crescer mais saudável, e consequentemente você vai aumentar então o rendimento do produtor, diminuindo o custo de produção, diminuindo também a contaminação ambiental. Então essa é a minha linha de pesquisa, a parte de uso de micro-organismos na agricultura, mas que são benéficos à planta. Daí você consegue ganhar em tempo, rendimento e produtividade, né? Para que eles possam ter um melhor desempenho aí, para poder conseguir um valor maior agregado, porque realmente planta, o peso tem que ter muita quantidade, né? Para conseguir ter um peso e que esteja um valor agregado significativo para ter uma renda familiar. Isso, e daí também a parte da... Quem vai, às vezes tem pessoas que produzem para a indústria, né? Sim. Que também é importante, por exemplo, quem produz menta para produzir mentol, que é um dos óleos essenciais, que é o produto da menta, para fazer balas, pasta de dente, cosmético, né, que é o refrescante. Então, plantas como usado na parte farmacêutica, por exemplo, a arnica, que vai aprender a fazer uma pomada para a pele, que diminui a dor. Então, isso também é interessante para produzir massa e também, às vezes, o solo. A associação de micro-organismos e a nutrição de planta vai influenciar na modificação desses componentes, que às vezes eu posso produzir mais mentol na menta, dependendo do tratamento, posso produzir mais, eu não lembro agora a substância principal da arnica, mas ela é contra a dor. Também posso aumentar algumas substâncias na planta que favorece
que é de interesse, né, da industrial também, farmacêutico, cosmético, alimentar. Isso também é importante. E alterar componentes do solo acaba influenciando na manifestação desses componentes na planta também? Sim, com certeza. Por exemplo, o fósforo é um dos nutrientes mais exigidos pelas plantas, né? São os três básicos, são nitrogênio, fósforo e potássio. Mas o fósforo é muito importante na parte na planta, confeccionar, fabricar aqueles componentes essenciais que são de interesse industrial, ou de interesse de um chá também, né? Sim. Que pode ser contra a dor, contra um antimicrobiano. Então, isso sim, o fósforo, por exemplo, é um dos principais nutrientes. E os fungos micorrízicos, no qual é uma das minhas linhas de pesquisa, ajuda, porque ele tem associação na raiz, ele entra dentro da raiz, e daí a planta vai dar lá a comidinha da folha, que vem do fotossimilado, que é o carbono, fornece para esse fungo. O fungo ele vai soltar as hifas, que parece um algodãozinho no solo, né, que é o micélio. Ele vai lá e absorve mais fósforo, mais água, fornece para a planta. A planta, opa, eu estou melhor nutrida, eu vou produzir mais massa, né? Eu vou fazer mais componentes principais, assim, da parte de óleos essenciais, por exemplo, outros aromáticos de interesse. Então, em contrapartida também o fungo, né, vai crescer mais, porque a planta cresceu mais, a planta consegue dar mais fotossimilado, por isso que é uma simbiose, os dois ganham, e por isso que é importante, daí eu vou aplicar menos fósforo no solo. O fósforo é um componente extraído de rochas, é um mineral, previsão aí de estimativa é de 500 a 1000 anos vamos ter escassez de fósforo, porque é extraída de rochas, é moído, é um mineral, né? Sim. Vem de umas rochas, e daí aí a importância, né, de aplicar mais esses micro-organismos na agricultura e diminuir menos a aplicação de fósforo, que o fósforo também, uma vez aplicado no fósforo, se ele a água carrega, né, por exemplo, a erosão, ele vai parar nos rios, no mar, tá? Então, isso que é importante também. E acontece contaminação desses... Se aplicar dosagens altas de fósforo e se você não fizer uma conservação do solo, não fizer um terraceamento, plantio direto, proteção do solo com culturas que vai protegendo para a água não carregar, e se você aplicar esse fósforo e vier uma enxurrada, pode haver contaminação sim, que é chamada de eutrofização, né? Podem levar à morte de peixes, etc. Em outros adubos também acontece isso, nitrogênio, né? Também acontece. E se utiliza, por exemplo, esses fungos micorrízicos, é dessa forma que fala? Isso, fungos micorrízicos. Isso. Daí consegue evitar um pouco esse tipo de situação? Também, porque daí a quantidade de aplicação desse fósforo vai ser meio menor, né? É menor. Ele vai produzir, o fungo produz. O fungo, não é que o fungo produz, o fungo já tem o fósforo no solo. Só que daí tem a química do solo, que daí é um pouco mais complicado. Ele está ligado nas argilas do solo. Daí esse fungo, através de enzimas, consegue capturar, né, ir lá buscar, absorver aquele fósforo que já está no solo para fornecer para a planta. Mas o fato de ter o fungo, então, a quantidade que teria que ser aplicado de fósforo no solo reduz bastante. Isso. E além disso também tem um micélio do fungo, aquela rede, ela protege, imagine uma bola numa rede, por que você tem a rede no gol? Né? Porque a bola não passa para o outro lado. Daí o solo, com fungo também no solo, protege as partículas do solo para também a água não carregar. Também é outra função. Essa é uma prática comum na agricultura, de se utilizar esses fungos micorrízicos em grandes plantações? Então, plantações agora, atualmente, nós temos para pinos e eucalipto, né? Que formam aqueles cogumelos. Alguns são comestíveis e assim por diante, alguns são medicinais, alguns são também alucinógenos. O meu pai. Não é o caso agora. Então, é muito utilizado em grandes culturas como pinos e eucalipto. Está para sair, foi patenteado e tudo, já faz uns 3 anos. Tem uma colaboração com a UEL, Universidade Estadual de Londrina, entre outros, a Embrapa e outras instituições. Está para ser lançado logo no mercado um produto à base de fungos arbuscular, que é para soja, algodão, milho, feijão, etc. Então, atualmente ainda não temos um produto registrado lançado, está em processo de registro. Está em processo. Isso. Ótimo. E bom, então dentro dessa área de pesquisa, né, você desenvolve os seus trabalhos junto com um grupo de alunos, orienta alunos de mestrado, de doutorado, tem os alunos da iniciação científica que também estão inseridos. E você desenvolveu diversos
trabalhos, Isso, não é certo? Trouxe até alguns aqui. Quais foram os principais trabalhos aí de defesa de mestrado e doutorado que teve no grupo? Olha, então eu trabalho bastante com várias plantas de interesse farmacêutico e industrial, alimentar também. O ano passado, por exemplo, teve 2 defesas de mestrado. Uma foi com a parte do hortelã gordo, é um tipo de um boldo. Teve bastante óleo essencial também, e eu utilizei 2 tipos de fungos, 2 micorrízicos, que a espécie de fungo também tem algumas melhores, outras que respondem mais. Uma aumenta o crescimento da planta, mas outra aumenta, por exemplo, o óleo essencial. Né? Então o fungo também, a espécie do fungo, a genética da planta, o solo, tudo Então, mas isso. quando vocês vão definir a pesquisa e qual que vai ser a planta que vocês vão estar estudando, vocês já estudam previamente para saber qual que seria o específico? Para ver se empregado. alguém já estudou essa planta? Não. Tem interesse na agricultura, na indústria? Tem. Tem algum potencial, às vezes alguém já analisou atividade antioxidante. Essa planta tem atividade antioxidante, que ataca o envelhecimento, né? Melhora a parte de imunologia, tudo no organismo, mas às vezes não foi estudado antimicrobiano. Sim. Então, nós pegamos uns ganchos, assim, umas deixas de algumas hipóteses de outras teses, outros artigos científicos que os pessoal já geraram, nós pegamos a partir dali e vamos pesquisar, para daí sim ter a resposta, né, para aquela questão. Certo. Daí, pesquisamos várias plantas, o hortelã gordo foi uma, a arruda, né? Muita gente usa para mal olhada, mas ele tem um cheirinho gostoso. Mas a arruda também, nós estudamos com diferentes fósforos, também deu efeito muito, assim, deu uma resposta muito grande na utilização do fungo, se usa menos fósforo. Usamos menta, né, que é o hortelã, Esse tem capim-limão. bastante apelo industrial, a menta, né? Tem muitos usos, desde a parte de higiene pessoal até alimentar, né? Isso, que é o mentol. Capim-limão, que é tipo uma erva cidreira, assim, que é o capim-limão. Né? Também ela muito aromática. Muito, eu gosto de trabalhar com ela, o cheirinho é gostoso de trabalhar, o chá muito bom, é calmante, né? Assim, hoje no dia de estresse nós estamos, né? Então ele é calmante. E utilizamos também, já que é uma gramínea, que é uma planta que parece um pezinho de cana pequeno, por isso que é capim-limão, tá? É rico em componentes como limoneno, que limoneno, por exemplo, é um dos componentes de vários perfumes finos, né? É muito usado também em cosméticos, né? Perfumes finos, de Coco Chanel, você usa muito limoneno, né? Por isso que é caro os perfumes, né? Por causa das essências, por isso que os perfumes usam muitas essências, por isso que são óleos essenciais, né? E são caros, e é extraído de plantas, vários, se vocês olharem, tem esses perfumes mais sofisticados, olha na componente. Tem vários limoneno, citronela, tem vários componentes de óleos essenciais de plantas. Eugenol. Ligenol, isso. Que é caro, por isso que é tão caro esses perfumes, por causa do uso dos óleos. Isso. Professor, nós vamos por um rápido intervalo e no retorno eu quero entender um pouco melhor esse estudo do solo, porque você comentou também sobre a questão do pH. Isso. Então, para a gente ver toda essa importância, e depois nós vamos destrinchar um pouco mais sobre esses resultados que vocês obtiveram, né, no estudo do grupo, essas pesquisas que derivaram dissertações de mestrado e teses de doutorado. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência.
E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, doutor Odair Alberton. Odair, como que fica essa relação? Você comentou no bloco anterior sobre a questão da importância do pH do solo também, que ele também pode influenciar. Condições climáticas, acho que influencia também, não influencia? A temperatura, sim, estação do ano, mas a temperatura influencia, sim. De que forma que o pH pode ter uma relação importante aí para o crescimento, enfim, para essa produção dos compostos? O pH do solo é um tipo de análise que você faz quando você coleta o solo. Aqui no Paraná é feito com cloreto de cálcio, você tem um laudo do solo, né, do análise do solo. Lá vem o pH, que é o potencial de hidrogênio, é a relação hidrogênio-hidroxila no solo. O pH influencia muito na parte da nutrição da planta, porque em pHs ácidos, que são pHs baixos, por exemplo, abaixo de 5,5, já é um pH considerado ácido, tá? Porque daí já tem a liberação de alumínio no solo, manganês no solo. Você tem diminuição por causa que o alumínio ele se liga ao fósforo. O alumínio se liga ao fósforo, tem menos fósforo então disponível para a planta também. Então a planta só sai perdendo quando você tem um pH baixo do solo. Que daí abaixo de 5,5 já começa a ter alumínio, manganês e complexação do fósforo. E esse fósforo, como eu havia comentado no bloco anterior, ele é importante no crescimento da planta. E é importante na parte de óleos essenciais para quem está nessa área da indústria, né, também. Sim. Na área de pesquisa, indústria, são importantes os óleos essenciais. Mas é um componente fácil de ser ajustado no solo. Às vezes o agricultor não se atenha muito assim, eu vou só plantar. Não, tem que antes de plantar, fazer uma análise do solo, ver se o pH do solo está pelo menos 5,5 ou mais. O ideal é 6 para as plantas, em geral. Tem plantas que podem ser crescidas com 5,5? Tem, mas precisa pelo menos 5,5 ou mais. Pegar muito baixo, vai ter deficiência de fósforo, a planta vai crescer menos. O alumínio, daí, por causa que ele é um metal pesado, é um metal tóxico no solo, ele fica disponível. E o alumínio em contato na raiz, ele é quase, se vocês entenderem melhor, ele queima a pontinha da raiz, que é um meristema, que é a parte da geminha que vai crescer mais raiz. Se eu tenho pouca raiz, absorve menos água e nutriente também. Então você só sai perdendo. Mas é fácil você corrigir o pH adicionando calcário, por exemplo. Sim. Calcário é barato, vocês acham em cooperativas, agropecuárias, né? Quem é o produtor. Primeiro, consulte um agrônomo. Isso, é importante, isso que eu ia perguntar. Consulte um é agrônomo. importante ter a presença do agrônomo, até para conseguir fazer essa interpretação e saber a quantidade também, não é? Não é simplesmente o fato de você jogar lá o calcário, que já vai resolver, não é só isso. Isso, então é importante você consultar um agrônomo, pode ser em Mater, pode ser uma da cooperativa. Normalmente as agropecuárias têm também o responsável técnico, no mínimo um técnico agrícola eles têm. O técnico agrícola também tem um conhecimento mínimo para isso, mas o agrônomo é ideal. Porque ele fez agronomia, que é a ciência de estudos de planta e solo, né? É ideal você consultar um agrônomo. Para fazer uma coleta, uma amostragem, né? Uma coleta do solo adequada também, que não é só ela coletar um pontinho do solo, porque o solo é muito dinâmico, principalmente em uma área grande, né? Vamos dizer, você produz camomila, tem vários produtores de camomila aqui no Paraná. Camomila daí é muito utilizado para chá, utilizado para
Cosmético. Aromatizante de ambiente. O pessoal usa para até em travesseiros, travesseirinhos de camomila, para dormir melhor, porque ele, né, então, e, por exemplo, então, tem áreas grandes de camomila perto de Curitiba, perto de Ponta Grossa, ali naquela região tem áreas grandes. Então você tem que ir lá fazer umas amostras, várias amostras, fazer depois homogeneizar bem essas amostras, mandar para um laboratório de confiança, que tem selo de qualidade registrado, aqui no Paraná nós temos controle de qualidade, para daí ter o laudo, consulte um agrônomo, daí quanto você quer também de produtividade da tua área, quanto mais baixo está o teu pH, quanto mais alta produtividade você quiser, ou almeja, né? Mais corretivo do solo, que é calcário, você vai aplicar. Mas calcário é barato. Certo. Bom, dentro dos trabalhos que foram realizados pelo grupo, você citou a questão não sei se foi suplementação do cobre, alguma coisa assim que é para chumbo. Chumbo. O chumbo a gente sabe que ele é extremamente tóxico, né? Como que fica isso? Por exemplo, você enriquecer um solo, um meio com chumbo para poder potencializar o crescimento de algo, quando isso vai ser utilizado em casa, como que fica? Não, na verdade, o chumbo é uma ideia minha, assim, tem outras pessoas que pesquisam também, pegam áreas industriais. Certo. Né? Pega perto de uma indústria de bateria, por exemplo. Vai ter chumbo, vai ter zinco, lítio, cobre, lítio, tudo. Né? Em altas quantidades. O solo, normalmente, nessa região vai ficar contaminado. Certo. Né? Tá, eu não posso crescer nada agora, não posso plantar um pé de alface ali e consumir esse alface, né? Se eu plantar pasto e der para um animal, né, uma pastagem, uma gramínea cresce melhor, né, porque ela é uma planta mais resistente aos metais pesados, como o chumbo, por exemplo. O chumbo ele afeta também o meristema da planta e cresce menos, em altas doses. Então eu não posso plantar uma pastagem, não posso plantar uma horta, porque vai ser consumido esse produto, né, essa biomassa. Então, o que é a minha ideia? Usar plantas como, por exemplo, o capim-limão, né, que é rico em linolena e outros óleos essenciais, que pode ser utilizado na indústria. Então, eu faço a biomassa da planta, extraio daí o óleo essencial da planta, né? Depois essa planta, a massa que sobra, normalmente sobra muito pouco na extração de óleo, mas se sobrar massa eu posso incinerar essa planta, né? Então eu absorvo, é uma forma de biorremediação. Usa a planta, então ele vai consumindo aquele chumbo do solo, vai remediando aquele solo, deixando aquele solo mais saudável, recuperando aquele solo. Claro, isso não é de um ano para o outro, são vários ciclos, né? Então eu vou recuperando aquele solo, aos poucos, utilizando, por exemplo, o capim-limão, né? Eu extraio o óleo, dou para a indústria e o solo vai ficando cada vez mais saudável. E o fungo micorrízico arbuscular, que faz associação com essa planta, o capim-limão, ele também já é resistente a metais pesados. Então, como ele vai ajudar a planta a crescer nessas condições adversas que são ruins de crescimento da planta, ele ajuda também a planta a crescer mesmo assim. Por isso, né, o uso de fungos micorrízicos em doses de chumbo. Claro, eu não cresci isso, não contaminei nenhum ambiente. Claro. Eu cresci em casa de vegetação, controlado, tudo certinho, né? Para daí saber como é que é esse comportamento se fosse um ambiente contaminado mesmo. Então a ideia é trazer uma alternativa para produtores que estão próximos a regiões contaminadas, né? Para tentar ter alguma forma de recuperar esse solo e ter alguma renda também. Isso, exatamente. Perfeito. E os outros trabalhos envolvendo então o capim-limão, você também trabalhou com esse com menta, boldo, erva cidreira, que é... Você teve nos resultados o aumento do rendimento, do crescimento delas? Como que foi? Sim, bastante. O que vocês desenvolveram? Normalmente o crescimento da planta, quando ela era inoculada com micorriza, até fizemos uma meta-análise recentemente, foi defendida agora, esse mês. Ah, é mesmo? Vocês trabalharam com a meta-análise? Sim. Ousados, hein? Agora defendemos uma dissertação de meta-análise, trabalhamos com várias... A pessoa que está em casa lá entender, o que é a meta-análise, professor? Meta-análise, nós vamos pegar artigos científicos de todo o mundo, assim, com umas bases científicas, como Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar, são bases científicas conhecidas e validadas, né, e reconhecidas no mundo todo. Quando você tem uma dissertação, normalmente você vai fazer um artigo científico
dessa dissertação você publica nessas bases científicas, que são revistas, né? Diferentes editoras, de diferentes qualidades, de diferentes níveis. Mas você publica essa revista científica e tem os dados disponíveis, né, nessa base mundial. Você vai lá agora, estou interessado, por exemplo, no hortelã, que é uma planta que a maioria conhece, hortelã, camomila, sei lá, hortelã. Eu vou pesquisar, colocar hortelã, tudo bem em inglês, né? Claro. A menta, né? E fungos micorrízicos. Eu vejo quanto, daí deu 50 artigos que o pessoal já trabalhou, né, em vários anos. Então, eu tenho a planta inoculada, não inoculada, com fungos micorrízicos. Lá no Irã, na China, na Índia, no Brasil, no México, nos Estados Unidos. Né? Então, eu vou pegar essas bases de dados, coletar esses dados das médias não inoculada e inoculada. E nós vimos que as plantas micorrizadas, elas têm um crescimento de 68% a mais, cresce mais, do que uma planta não micorrizada. Em 3 famílias de plantas importantes, né, de plantas medicinais aqui do sul do Brasil, nós pegamos até o horto medicinal nosso como referência, a menta estava junto. Né? Então, isso é uma meta-análise. Eu vou trabalhar com dados científicos, né, tem que ser tabelados, eu jogo no programa e vou ter uma resposta da inoculação. É uma análise estatística de tratamento bem fino, Isso. trabalhoso. Mas é uma ferramenta interessante também para trabalhar e você tira conclusões que às vezes, um trabalho, por exemplo, aumentou 10%, outro aumentou 100% do crescimento. Às vezes, dependendo da condição, dependendo da situação, nem sempre o fungo vai te dar uma resposta que você está esperando. Mas assim, eu vou trabalhar com uma base de dados grandes, no qual eu vou ter uma resposta conclusiva de vários artigos científicos para chegar a uma resposta só. É isso que é uma meta-análise. Tá? Dá um trabalhinho, mas é gostoso de fazer também. Tá? Não, são trabalhos belíssimos, que daí eles trazem resultados com uma sustentação científica estatística, tá? Para se tomar, né, decisões, enfim. Hoje em dia, tanto na parte clínica quanto, enfim, na verdade a meta-análise surgiu geral. da parte farmacêutica e medicina humana mesmo, porque quando você trabalha com um fármaco, sempre você tem os grupos com controle experimental. Que daí elas estão mudando, agora não pode usar mais placebo, antigamente usava, né? Então não sou bem da área de medicina e farmácia, mas sempre tem um grupo, antes do lançamento de um produto, você tem que fazer vários testes. Começa com animais, e tem toda a parte bioética, daí vai ter os testes humanos, tem toda a parte bioética, dando o significativo esse produto, né, tendo efeito, um óleo essencial de uma planta, um antimicrobiano de uma planta, também tem que passar por isso. Isso. Né? Dando efeito, daí sim que você lança no mercado. Se a indústria tiver interesse também, teve tudo isso. Se é viável. Dizer, daí sim ela lançar no mercado. E essa meta-análise já está publicada, professor? Já publiquei várias, mas essa aqui eu estou escrevendo agora. Daí eles vão submeter na Australian Journal of Crop Research, que é uma revista internacional. Então, espero que até o final do ano esteja disponível para todo mundo também. Olha só, muito legal. Belíssimo trabalho que vocês desenvolvem. Gostei muito de aprender um pouco mais sobre solo. Você sabe que eu tive desafios aí no trabalho que desenvolvi com a minha aluna, no programa de plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica. Parabéns pela defesa lá, né? Eu agradeço a ajuda também que nós tivemos, porque realmente a avaliação do solo fez uma diferença enorme para a interpretação dos resultados, coisas que nós nem imaginávamos, mas isso é muito importante, né? Quando nós temos um grupo muito forte dentro da universidade, com várias especialidades, fazer todas essas consultas. E o papel do agrônomo em várias dessas situações é importantíssimo. Com certeza. Como agrônomo, você manejar muito bem a planta e o solo. Mas e a parte daí que vem a parte de vocês, o que eu vou fazer agora com essa planta? Posso fazer chá, mas eu tenho muito mais utilidade do que chá. Com certeza. Né? Daí que vem a parte, por exemplo, da parte cosmética, farmácia, medicina, a parte química, né? Exato. Que é muito importante. Por isso que é muito importante você ter colaboração com vários professores, vários grupos, vários programas de mestrado e doutorado, até outras universidades, instituto de pesquisa também, né? Que às vezes eles têm equipamentos. Nós temos aqui a condição básica de pesquisa, mas às vezes você precisa de colaboração fora também. Tem equipamentos caros, equipamento de 1.000, 500 mil reais.
ou até R$1 milhão, para fazer uma análise mais sofisticada, que daí sim você tem certeza nos seus dados, né? E também é fácil publicar, e também às vezes você encontra moléculas que daí sim que é de interesse industrial e etc. Agradeço imensamente os esclarecimentos e a participação no programa, professor. Eu muito obrigada, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. E precisando, né, qualquer assunto assim, na parte agronômica, estou disponível e fico muito feliz de compartilhar. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.